noite a todos. É com grande alegria que recebemos nosso irmão Navarro, conhecido da casa, que vem nos banhar com os ensinamentos da doutrina espírita. Com certeza, seu anjo amigo está hoje aqui com todos os bons fluidos. E nós, com os pensamentos iguais, vamos dar força para isso acontecer e a gente sair daqui renovado, com certeza, dessa casa que está sendo preparada já para receber a gente. Os espíritos de luz estão nos envolvendo e preparando um ambiente para a gente se desligar do cotidiano lá fora. Deus maravilhoso, nos receba nesta noite com a sua misericórdia, com suas bênçãos, com seu amor. Nós temos que, em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade do contato com a doutrina espírita. A doutrina espírita consoladora, que nos ampara, que nos orienta nos passos de Jesus Cristo, no código divino, o Evangelho. Que a espiritualidade possa nos envolver e que possamos sair daqui revigorados, com o aprendizado, porque o conhecimento nos liberta, nos esclarece porque sofremos, porque reencarnamos, porque estamos aqui nas dificuldades, no cotidiano, nas nossas famílias pequenas ou grandes, nas comunidades, nas aflições, nas doenças, enfim, que possamos compreender a cada dia e nos tornarmos pessoas mais pacientes, com mais devotamento a Jesus Cristo e nos desprendermos dos bens materiais de acordo com a necessidade. Que possamos enxergar a vida futura como verdadeira morada do Espírito e a carne como uma passagem, uma viagem breve, uma escola de aprendizado através da reencarnação. Que Jesus derrame sobre todos nós as suas bênçãos, sobre a crosta terrestre, sobre o umbral, sobre os lugares trevosos, quebrando as correntes de pensamentos negativos e trazendo para o homem esta fé raciocinada que é o Espiritismo, deixando que a gente tenha esperança e possa aqui ouvir e praticar, porque o conhecimento sem obras é em vão. Que Deus nos abençoe na noite de hoje e abençoe nosso irmão Navarro ao proferir as lindas palavras do Espiritismo. Que assim seja. Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Tem sido muito, mas muito gratificante voltarmos às casas espíritas depois desse período que nós passamos e estamos passando de pandemia. É altamente incentivador para nós outros reencontrar amigos, rever os amigos, porque é nessa hora que a gente se fortalece para dar continuidade aos trabalhos aos quais nós estamos direcionados. Então, é com muita alegria no coração que nós nos encontramos aqui no Cruzado, já fazia um bom tempinho, né? E vamos, por isso mesmo, fazer o que nos compete. E não bastasse toda essa pandemia que revirou o mundo, né? Inclusive o nosso mundo íntimo, não bastasse todas as consequências dessa pandemia, eis que surge aí uma guerra do nada, trazendo consequências a nível mundial. E um olhar um pouquinho mais desatento, um pouquinho mais sem foco, pode nos conduzir à ideia
de que está tudo descontrolado, que não tem nada sob controle. Alguém pode até dizer que o mundo está perdido, que não tem mais solução, que as coisas é daqui para pior. Ou seja, quando a gente não tem, como bem disse o Daniel aqui, uma fé raciocinada como propõe a doutrina espírita, facilmente a gente cai ou no desânimo ou no pessimismo. Mas nós gostaríamos hoje de trazer algumas reflexões para que nós possamos fortalecer o nosso ânimo, fortalecer o nosso entendimento de que há, sim, alguém no controle. As coisas estão sob controle. Não tem nada fora do lugar aqui na nossa terra, a não ser as nossas próprias atitudes. Mas aquilo que se destina à terra, aquilo que se objetiva para os espíritos vinculados à terra, isso está sob controle e muito bem controlado, em mãos muito eficientes. É sobre isso que nós gostaríamos de conversar um pouquinho na noite de hoje, para nós nos conscientizarmos mais e mais de que as coisas têm uma ordem estabelecida, mas tem também para cada um de nós uma responsabilidade no tocante ao conjunto da coisa. Então, nós não viemos aqui a passeio, né? Nós não viemos a passeio. Nós vamos começar as nossas reflexões chamando a nossa atenção para o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Esse próprio livro já deveria ser suficiente para quem já leu, para trazer para nós uma certeza de que as coisas acontecem segundo um planejamento. As coisas acontecem segundo uma orientação superior. E o título do livro já é esclarecedor. Nós todos estamos a caminho da luz. E quando a gente dá uma estudadazinha no livro dos Espíritos, nós vamos ouvir os Espíritos dizer que o nosso Espírito é um gerador de luz. E que essa luz varia do opaco até o brilho intenso de uma pedra preciosa. Não é sem razão, portanto, que o Cristo vai dizer para nós brilharmos a nossa luz. Fazei brilhar a vossa luz. O que significa dizer que está apagado, porque se o Cristo está mandando a gente fazer brilhar a luz, é porque ainda está apagado. Se já tivesse aceso, né? Então o livro mostra claramente no seu título que estamos a caminho da luz. Qual luz? A luz espiritual. Aqui estamos todos destinados por conta de estarmos destinados à perfeição. Mas não é isso que nós queremos discutir hoje. Logo no primeiro capítulo, na introdução do livro A Caminho da Luz, na introdução do capítulo, Emmanuel vai falar para nós de uma tradição espiritual que circula, que se movimenta, que é passada de geração para geração, na faixa espiritual na qual ele habita. Aqui ele tem direito pelo progresso que ele alcançou, que ele conseguiu. E essa tradição dá conta da existência de um grupo de espíritos puros, entendamos isso, um grupo de espíritos puros, ou seja, aqueles espíritos que já são um com o Pai, como propõe Jesus para ele mesmo, né? Como identifica Jesus, ele em relação ao Pai. Eu e o Pai somos um. São espíritos puros, já adquiriram a possibilidade do entendimento total da divindade. Esse grupo de espíritos puros tem no seu conjunto a presença do Senhor Jesus. E a esse grupo, o Criador de todas as coisas, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, determinou que tomassem conta de todos os fenômenos nos dois campos, material e espiritual, no entorno do nosso Sol. Então é um grupo de espíritos que gerencia o nosso sistema solar. Esses espíritos ganharam, entre aspas, um trabalho no entorno do nosso Sol. Mas quando isso aconteceu, não existia ainda um sistema planetário. Só existia a nossa estrelinha de quinta grandeza.
E a primeira tarefa desses espíritos foi justamente construir um sistema planetário. Então eles se aproveitaram de uma grande massa solar que se desprendeu do nosso Sol. E dessa massa eles produziram os planetas que gravitam em torno da nossa estrela. E nós já poderíamos fazer uma primeira pergunta. Por que esses espíritos criam planetas? Ou melhor, para quê? Ora, para que espíritos possam se desenvolver. Porque nós, enquanto espíritos, somos criados simples e ignorantes e precisamos, naturalmente, de passar pela vida física, o que só é permitido em planetas físicos. Então, esses seres trabalham visando criar um espaço material para que espíritos se desenvolvam. Então, eles estão trabalhando para os espíritos que estão na retaguarda, na linha de progresso. São seres puros, mas trabalhando por aqueles que não são puros. E Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, a primeira vez, diz a tradição espiritual, que esse grupo de espíritos se reuniu para a construção do sistema planetário. A segunda vez que eles se reuniram, eles foram só 2 vezes, absolutamente 2 vezes, que eles se reuniram ao longo dos anos e anos e anos sem fim. A segunda vez foi para planejar, e evidentemente por serem espíritos puros perfeitos, planejar uma vinda de um deles à Terra, no caso, o Senhor Jesus. Então eles se reuniram, espíritos puros, perfeitos, e fizeram um planejamento perfeito. Assim como é perfeito o planejamento para o planeta, para o sistema solar. Então há uma ordem natural das coisas. E chegou um instante que o planejamento para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo já poderia ser passado para os encarnados aqui na Terra, através das revelações espirituais. Então nós vamos encontrar no Velho Testamento vários profetas dando conta, no futuro, de que um ser absolutamente extraordinário viria colocar os pés aqui. Então, os profetas, médiuns de outrora, começaram a dar informações a respeito desse ser que viria aqui. Kardec estuda a questão. Mas nós vamos encontrar o grande Isaías, um dos que mais fala da presença do Senhor aqui na Terra, Miqueias, Ezequiel, Zacarias e outros profetas. E vasculhando o livro sagrado no Velho Testamento, nós vamos encontrar algumas informações que são previsões daquilo que ia acontecer com Jesus aqui na Terra. Uma delas é muito curiosa, diz respeito à situação do Cristo na cruz, já na cruz, porque qual era o costume da época? Quando havia uma crucificação, logo se quebrava as pernas do crucificado, para que ele não pudesse se sustentar sobre os pés, e consequentemente ficava pendurado pelos braços, comprimindo a caixa torácica, morria asfixiado com mais velocidade. E Jesus não teve as pernas quebradas. E isso está escrito no Velho Testamento. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Olha o nível de detalhe da previsão. Ora, se há uma previsão para o futuro, significa que está planejado. Mas nós gostaríamos de trazer aqui à baila as 2 previsões de Zacarias, que viveu 5 séculos antes de Jesus, 500 anos antes de Jesus. A primeira profecia de Zacarias diz que ele, o Messias, seria trocado por 30 moedas de prata. Foi? Foi, né? Foi, aconteceu. Já estava previsto com 500 anos de antecedência que ele, Jesus, seria, o Messias, seria trocado por 30 moedas de prata. Olha o nível, nós queremos insistir nisso, olha o nível de detalhe do planejamento. Mas a segunda profecia, então, essa é espetacular. O que diz Zacarias? Mais ou menos assim: exultai, Jerusalém, se alegre, porque o teu rei vem até ti,
montado no lombo de um jumento. 500 anos de antecedência. Aí a gente vai lá no Evangelho de Jesus. Lá no Evangelho a gente vai encontrar Jesus no domingo que antecedeu a sua morte. Ele está se dirigindo para Jerusalém. E por que ele está se dirigindo para Jerusalém? Porque aquela semana seria a semana de comemoração da Páscoa judaica, no domingo seguinte. E era comum, é da cultura judaica, se dirigirem para Jerusalém para a comemoração da Páscoa judaica, que é a comemoração da data de saída da escravidão no Egito. Então Jesus, com um grupo de pessoas, está se reunindo, se dirigindo para Jerusalém. E naquele domingo ele dá uma ordem para os seus discípulos: vão em determinado lugar, vocês vão encontrar lá um jumento, filho de jumento, desamarrem um animal e trazei para mim. E se perguntarem, Jesus falando, está no Evangelho, por que estão levando o animal, digam que é para uso do Senhor. Pois os discípulos foram até num lugar determinado por Jesus, encontraram o jumento, desamarraram o animal e começaram a levá-lo para Jesus. E apareceu alguém e perguntou: por que estão levando o animal? É para uso do Senhor. Morreu o assunto. Levaram o animal para Jesus. Jesus sobe no lombo do animal e se dirige para Jerusalém. Mas o que acontece? Qual que era o entorno da coisa? Já fazia 3 anos que Jesus vinha trabalhando, tanto no campo da cura, quanto no campo do esclarecimento, tanto no campo do afastar espíritos através dos processos obsessivos, quanto orientar a respeito de toda a problemática da natureza humana aqui na Terra. Ora, era natural que onde Jesus estivesse muita gente. Ele já era aclamado como sendo o rei dos judeus. Numa época em que se vivia em torno de 30 anos no máximo, porque se morria de qualquer coisa, porque não havia nenhum recurso médico ou farmacêutico, aparece um ser que cura qualquer coisa, de qualquer jeito, em qualquer tempo. Tinha gente em torno dele? Um bando de desesperados, pedindo solução para os seus problemas físicos. E aí Jesus curava todo mundo. Então tinha muita gente sempre em torno de Jesus. E não era diferente naquele dia. Tanto que o povo margeava a estrada que chegava a Jerusalém para vê-lo passar. Fora o séquito junto com ele. E todos os que estavam no entorno dele e margeando a estrada o recebiam com ramos de palmeira nas mãos, jogando inclusive no chão para ele passar. Que domingo que é esse hoje? Previsto com 500 anos de antecedência, nos mínimos detalhes. A pergunta é: há um planejamento ou não há um planejamento? Fácil compreender. Existe um plano divino traçado para aquilo que precisa acontecer na Terra, envolvendo os espíritos que aqui estão. Mas nós poderíamos perguntar: mas a revelação do futuro, por que se revela o futuro? Essa questão é muito interessante e necessário o nosso esclarecimento a respeito. Por isso é importante, porque quem de nós não tem a mínima curiosidade para conhecer o futuro? Quem de nós não quer saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer a semana que vem, o que vai acontecer o mês que vem? Todos nós temos essa inclinação. Por quê? Porque é inato em nós a consciência de que há um futuro. E a gente, na ânsia de sair do estado em que estamos, queremos saber do amanhã. Por isso, não poderia faltar esclarecimentos a respeito no Livro dos Espíritos. Então, valeria muito a pena os caros amigos irem até o Livro dos Espíritos e dar uma estudadazinha em 4 questões, 868 até 871. Nós vamos dar uma pincelada rápida aqui, mas as respostas são bastante grandes. E por isso mesmo seria conveniente que cada um de nós fosse lá no Livro dos Espíritos e desse uma lida com atenção, meditando a respeito. Mas Allan Kardec vai começar na questão 868, perguntando se é possível conhecer o futuro. Mas nós sabemos que é. Porque se eu jogar uma bolinha daqui em direção àquela porta, eu posso afirmar que ela vai chegar naquela porta. Por quê? Porque o meu nível de entendimento é suficiente para saber que a força que eu imprimo nela, e se não tiver nenhum obstáculo aqui, ela chega lá. Eu estou prevendo o futuro. Eu estou prevendo que a bolinha vai chegar lá.
E quanto mais alto é o entendimento do Espírito, ou mais desenvolvido, mais longe ele enxerga. É disso que se trata. Sim, é possível conhecer o futuro, dizem os benfeitores espirituais a Kardec. Mas raramente Deus permite que ele seja revelado. Olha que interessante. É possível, mas raras vezes Deus permite que ele seja revelado. Olha, então o que é que a gente vê por aí? Um monte de gente falando do futuro. Nos tempos atuais diminuiu muito, mas nos programas de auditório lá no século XX, que é de onde eu venho, né, tinha todo final de ano um monte de gente indo nos programas de televisão para apresentar as profecias, e alguns registravam até em cartório, para depois poder falar aqui, ó, eu falei mesmo, estava escrito. São médiuns, que às vezes ouvem determinados espíritos, num processo absolutamente natural, mas nem sempre isso é garantido como verdadeiro. Raramente permite Deus que o futuro seja revelado. Por que que Deus prefere que o futuro não seja revelado? Pergunta Kardec. Para que o ser humano não negligencie o momento presente. E é fácil compreender isso. Imaginemos, um exercício de imaginação. Nós estamos aqui beirando 8h25, se tudo correr bem, lá por umas 10h30, 15 para as 11, eu chego encarnado em casa ainda, né? Vou me preparar e depois eu vou dormir. Porque a gente não sabe, aqui lá tem 50 e poucos quilômetros, uma rodovia complicada, a gente nunca sabe. Essa noite pode ser que vai ser pedida a sua alma, né? Não a minha. E nem a de vocês, espero. Imaginemos que eu estou me preparando para dormir, não sou vidente, mas de repente eu vejo, e vamos abusar da imaginação, Bezerra de Menezes. Olha só que petulância. Navarro vê o Bezerra de Menezes. Navarro, você conhece um pouco do Evangelho, conhece um pouco do doutrina espírita, tanto que você se aventura a explicar isso por aí. Pois é, eu vim te avisar para você se preparar, porque você vai ganhar na Mega Sena. Dá para continuar vivendo do mesmo jeito? Depois de uma notícia dessa? Vocês acham que eu vou trabalhar amanhã cedo? Eu vou lá naquela concessionária já encomendar aquele carro, que eu sempre quis. Uma notícia dessa muda tudo. Mas antes eu vou perguntar para ele duas coisas. Vai ser sozinho, né? Inacumulado. Olha só as nossas pretensões. Não se consegue viver mais do mesmo jeito com uma notícia dessa. Mas existe toda moeda o segundo lado, né? O mesmo Dr. Bezerra se apresenta, Navarro, você conhece o Evangelho, conhece o doutrina espírita, a mesma coisa. Pois é, você se prepara que vem vir uma desgraça na sua vida. Dá para continuar vivendo do mesmo jeito? Não dá, né? Não tem estrutura psicológica para isso, estrutura moral. Então é melhor não saber o futuro. Mas aí Kardec pergunta, mas se Deus prefere que fique escondido, por que de vez em quando ele deixa? Para que, em se conhecendo o futuro, se faça o que precisa ser feito para que aconteça segundo Deus deseja. Então não é garantido que vai acontecer, porque às vezes a gente não acerta naquilo que precisa ser feito para acontecer. Perceberam a complexidade da coisa? Mas de qualquer forma foi passado para os judeus que viviam o Messias, porque a vida deles era de um sofrimento atroz. Eles viviam buscando identidade de raça, identidade espiritual, identidade social, eles iam buscando uma terra para eles. De guerra em guerra, porque o Velho Testamento nada mais é do que uma sequência de guerras, de morticínios. Então era preciso dar um alento, olha, vocês aguentem firme, porque lá na frente vai vir o Rei dos Reis. Eu vou tirar de vocês, de dentro de vocês, o Messias, o ungido, o Cristo, o Filho do Homem, muitos nomes. Ele vai se estabelecer sobre todos os reinos, vai chamar para si todas as vossas enfermidades e pecados. Quer dizer, era uma proposta
para que eles continuassem firmes na fé, na esperança, no trabalho, para acontecer exatamente o que precisava acontecer para dar certo do Senhor vir à terra no momento oportuno. É disso que se trata. Então o melhor que nós temos a fazer é confiar em Deus e deixar o amanhã por amanhã, porque a cada dia passa o seu mal, né? Como o próprio Mestre Jesus diz. Vamos tocar o dia de hoje, porque amanhã nós vamos estar colhendo o que nós fizermos hoje. A cada um é dado segundo as suas obras. Consequentemente, o meu amanhã eu estou construindo hoje. Ora, chegou um instante então que as coisas estavam minimamente prontas, e aí nasce Jesus aqui na terra. João Evangelista vai escrever que ele, Jesus, é o Verbo que se fez carne. Ou seja, é aquele ser que ao encarnar vem traduzir a linguagem divina para nós outros. O Verbo de Deus, o Verbo divino. Jesus é aquele que vem ensinar para a gente o que ele aprendeu com o Pai. E ele mesmo atesta isso quando ele fala: eu tenho vos ensinado das coisas que aprendi junto de meu Pai. Jesus falou muito claramente. Então ele é o Verbo que se fez carne. Ou seja, um Espírito que encarna, não é reencarna, encarna, para trazer os esclarecimentos necessários para os nossos espíritos aqui na Terra. Então o planejamento divino considera que num determinado momento um espírito desse nível tem que vir à Terra para mudar o panorama das coisas. Quando a gente vai atrás da opinião de Emmanuel, agora em outro livro, em O Consolador, ele vai dizer o seguinte: as três revelações têm objetivos muito determinados e, portanto, claros. A primeira, através de Moisés, é a introdução da lei no meio de nós, já misturando lei espiritual com lei social. A segunda revelação de Jesus é a introdução do amor na terra. Isso muda todas as coisas, ou vai mudar todas as coisas, já deveria ter mudado todas as coisas. E a terceira revelação, a doutrina espírita, é o que traz a verdade, como o próprio Mestre Jesus profetizou a respeito. O Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, ele vos esclarecerá sobre todas as coisas e vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito. Porque se permanecerdes nas minhas palavras, conhecereis a verdade, por serem reconhecidos meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então há um contexto, há um planejamento que previa a vinda desse ser aqui na Terra. E através do Evangelho, meus amigos, nós poderíamos bater um papo com o Senhor Jesus. A gente pergunta e ele responde lá no Evangelho. Para a gente tomar pé da coisa, da situação. Então nós poderíamos perguntar assim para o Senhor: Senhor, o que é que motivou a sua vinda à Terra? Porque esses espíritos não fazem nada sem uma utilidade. Esses espíritos trabalham sempre para aquilo que é bom, para o bem, para o belo, para o útil. O que é que motivou a sua vinda até a Terra? E Jesus responde: está no Evangelho. Eu não saí do céu e vim à Terra para satisfazer a minha vontade, mas para satisfazer a vontade do meu Pai que me enviou. O que Jesus está falando? Que ele obedece integralmente à vontade de Deus. Por isso que ele fala que eu e o Pai somos um. E ele vai dizer mais: e a minha alegria é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus tem uma identidade com Deus a ponto de se alegrar em fazer a vontade de Deus. Quando ele fala que não é por vontade dele, ele não está sendo forçado a isso. Ele está falando que a vontade dele é a mesma de Deus. E ele é obediente, resignado. E é por isso que no Pai Nosso ele nos ensina a dizer-nos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a gente já faz? Aceita a vontade de Deus? Basta acontecer qualquer contrariedade em nossa vida, Deus nem sabe que eu existo. Deus não está nem aí para mim. E há 2000 anos nós vivemos falando: seja feita a sua vontade, dando autorização para Deus, né? Seja feita a sua vontade e não a minha, mas que seja feita na terra e no céu, ou seja, quando eu estou encarnado e quando eu estou desencarnado. Precisamos começar a mapear a coisa. Senhor, mas então há uma missão
para você concretizar aqui na Terra? Qual o objetivo dessa missão? Para que você veio? E Jesus responde: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Jesus sai lá das regiões espirituais que a gente sequer tem noção de como são, vem nesse vale de sombras, sabendo que ia ser crucificado, sabendo que queria passar aqui na terra. Para quê? Para que nós nos tornemos espíritos felizes. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas o nosso entendimento é tão frágil que a gente acha que vida abundante com Jesus é uma vida de posse material. Mas o meu reino não é deste mundo, dizia Jesus. E disse mais: por que você está preocupado em abarrotar o teu celeiro se esta noite você vai voltar para o mundo dos espíritos? Por que você está preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir? Olha os lírios do campo que não tecem nem fio, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha os pássaros do céu que não plantam e não colhem, Deus os alimenta. Se faz isso com os animais, muito mais vai fazer com vós homens. Somos seres jamais avançados na escala do progresso. Então Jesus não está dando nada, nenhuma pista para nos conduzir à ideia de que, se assumirmos algum compromisso com Ele, nós vamos trocar de carro, nós vamos arrumar um emprego melhor, trocar de casa, melhorar a qualidade social, o nível social nosso. Lê do engano. Jesus veio trazer abundância, mas no campo do Espírito. Senhor, então você veio trazer para nós a possibilidade de sermos felizes, mas isso tudo reflete a vontade de Deus, não é? É. Objetivamente, qual é então a vontade de Deus para nós outros, em relação a nós outros? Poderíamos perguntar para o Senhor Jesus: qual é a vontade de Deus enviando você para nós? E Jesus vai responder com todas as letras: é da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas que Ele me deu se perca. O que é que Jesus está falando nessa frase? Analisemos. Existe um grupo de espíritos que construiu o sistema planetário. Evidentemente vai haver alguém responsável por aquilo que acontece em cada planeta. E Jesus, quando ele fala, é da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas que Ele me deu, quer dizer, então todas as ovelhas, os espíritos que aqui estamos, foram dados para Jesus. Então, daquele grupo de espíritos, Jesus foi o escolhido para ser o governador da terra. Ele está falando isso. Meu Pai me deu uma quantidade enorme de ovelhas e é da vontade dele que nenhuma se perca, que eu as dirija até o redil divino. Então é nessa passagem do Evangelho que se sustenta a informação de que Jesus é o governador espiritual do planeta. E a vontade de Deus é que nenhuma se perca. Então o planejamento divino prevê a vinda do Senhor Jesus na terra para que nós tenhamos vida em abundância, e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Porque, evidentemente, que temos o nosso livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolha. Eu tenho que chegar à perfeição. Isso é o objetivo. Questão 132 do Livro dos Espíritos. É fatal, vai acontecer, mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar à perfeição. Só que esse trajeto da simplicidade e ignorância até a perfeição, sou eu que escolho qual caminho. E alguns de nós não escolhem o caminho, a estrada, escolhe o atalho, através das escolhas infelizes. E por isso vamos demorar um pouco mais para chegar no objetivo final. Mas nós vamos chegar. Só que nós estamos observando muito facilmente, através das orientações que a doutrina espírita dá, que chega um instante que um grupo, vamos chamar de grupo, de espíritos vinculados ao planeta, estão em condições de progresso um pouco mais avançado. E uma grande parte não. Ora, essa grande parte convive com a parte boa. E se continuar aleatoriamente, sem ninguém tomar conta, pode acontecer daqueles que já estão um pouco melhores sofrer as consequências dos que estão piores.
Ora, o limite que a justiça e a bondade divina impõem não pode permitir nenhuma agressão, nenhum prejuízo àqueles que já progrediram em relação aos atrasados. Ora, como é que você evita então que os bons deixem de sofrer as consequências dos maus? Separando eles. Aqueles que não querem progredir mais vão ser levados para uma outra escola, entenda-se um outro planeta. E aqueles outros que já estão em condições melhores terão a oportunidade de permanecer na Terra. Que fase é essa? Da regeneração. Então a regeneração é uma questão, o mundo de regeneração, que o planeta já está em processo de transformação, nada mais é do que o estabelecimento de uma quantidade de espíritos não perfeitos, mas que já têm condições de vencer a influência da matéria e se sujeitar mais docilmente à lei de amor. Aqueles que não, novas escolas, num outro ambiente. E o que é interessante na coisa é, esses espíritos que vão chegar em outro planeta, chegam adiantados em relação aos que estão lá. Qual é o dever? Guiar aqueles. Como propõe São Vicente de Paulo na questão 888A do Livro dos Espíritos. Aqueles que avançam, socorrem os atrasados. Porque mesmo avançando, nós também temos ainda à nossa frente aqueles que nos ajudam. E aí então a gente vai encontrar o Senhor Jesus informando muitas coisas e nos direcionando para o campo do Espírito. Busca, antes de tudo, ou seja, antes de qualquer coisa aqui na terra, busque o reino dos céus e a sua justiça, para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. O que Jesus está falando? Para nós termos como prioridade, vivendo na carne, a identidade do Espírito. Busca, antes de tudo, o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino da invisibilidade, o reino do Espírito, que nós chamamos de céu. Ora, então eu preciso conhecer o reino do Espírito. Por quê? Porque eu sou um Espírito. Então eu preciso saber de tudo aquilo que envolve a minha natureza espiritual. É o que Jesus está propondo. E a sua justiça. Ora, para ter justiça tem que ter um corpo de lei. Senão não tem justiça. Ora, existe um corpo de lei, portanto, e vamos chamar aqui de lei natural, porque são leis criadas por Deus, e portanto são leis perfeitas, para que tudo aconteça do jeito que precisa acontecer. Então há um conjunto de leis. E aí um dia um jovem doutor da lei chega no Senhor e pergunta: mestre, para tentá-lo e ver se colocava em erro, para acusá-lo no sinédrio mais rapidamente. Qual é o maior mandamento da lei? O doutor da lei estava perguntando da lei do Velho Testamento, das 613 leis do Velho Testamento, qual é a maior de todas? E aí Jesus vai lembrar o que está escrito no Velho Testamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e todo o teu coração. Eis o primeiro mandamento e principal. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eis o segundo. E aí está toda a lei e os profetas, disse Jesus. Quando Jesus insere os profetas na resposta, ele está falando que é o mundo espiritual, porque os profetas eram os canais de informação do mundo espiritual para a terra, como os médiuns são hoje. Então, tudo aquilo que rege o que foi construído por Deus é a lei de amor. E ao inserir o próximo como objeto do amor, Jesus está começando a dar uma pista de como se alcança vida e vida em abundância. Por isso que ele vai recomendar para fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. E essa tem sido a nossa maior dificuldade aqui na Terra, de fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Por quê? Porque em primeiro lugar estão os meus direitos, as minhas necessidades, os meus valores. Não é sem razão que lá na questão 785 do Livro dos Espíritos vai aparecer o egoísmo junto com o orgulho como sendo os maiores desafios que nós temos para vencer, para darmos sequência à nossa evolução espiritual. Os nossos maiores empecilhos
o orgulho e o egoísmo. Então todas as orientações que o Senhor Jesus vai dar é em relação à nossa vida com o próximo. Todas elas. Todas as orientações que o Senhor Jesus dá para a nossa atitude aqui na terra, para o nosso jeito de ser e de viver na terra, é em relação ao próximo. E nós sabemos quais são. Vamos relembrar? Perdoarás 70 vezes 7 vezes. Perdoar quem? O próximo. Bicho a gente não perdoa. Não tem motivo. É bicho. Se alguém pedir para caminhar 2.000 passos, caminhe 2.000. Quem que pede? O próximo. Se alguém te pedir a blusa, dá a camisa também. Quem que pede? O próximo. Quando você fizer um benefício com a mão direita para o próximo, esconde da esquerda, ou seja, não fica se vangloriando, fazendo propaganda. E se o próximo te agredir na face direita, oferece a esquerda, ou seja, não se vingue, não deseja o mal. Mas vai além. Ora por aquele que te persegue e calunia. Quem faz isso? O próximo. Ora pelos teus inimigos. Quem são os nossos inimigos? O próximo. E reconcilia-te com ele enquanto você está a caminho. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, o teu juízo, a consciência, vai te colocar em prisão, outra reencarnação, junto novamente. Porque é da lei que a gente elimine as problemáticas de relacionamento. É ruim, hein? Está reclamando do problema, resolve ele nessa, senão vem junto na outra. É mais inteligente resolver o problema agora do que arrastá-lo para outra reencarnação. Porque sabe o que pode acontecer? O nosso inimigo tem mais mérito que a gente, e chegar na próxima reencarnação a gente pedir para vir com ele de novo, para aliviar a nossa consciência, e ele fala assim: não posso, agora eu tenho outros compromissos, vai ser daqui 300 anos só que eu vou te reencontrar novamente. E aí, 300 anos de consciência pesada, passa logo, né? Perceberam do que se trata? Qual é o desafio de Jesus? Para que serve o planejamento divino? Para mudar o nosso comportamento. E aí ele vai dizer: não repila aquele que te pede emprestado. Nós estudamos muito pouco essa orientação de Jesus, inclusive no meio espírita. Não repila, mas ela é profundamente conscientizadora se prestarmos atenção. Mas para chegar até ela, nós vamos pedir para Jesus nos informar como é que é feito o processo seletivo para entrar no céu, no entendimento dos judeus, à direita do Pai, e para ir para o inferno, no entendimento dos judeus, à esquerda. Então Jesus fala assim, para ir para o céu: passai à direita, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estive nu e me vestistes, estive preso, foste me ver, doente e me visitastes, e eu fui estrangeiro em vossa terra e me hospedastes. Senhor, quando foi que te fizemos isso? Quando fizeram a um desses meus mais pequeninos irmãos, nosso próximo. Foi a mim que o fizeste. Céu. E o inferno, Senhor? Lugar de suplício eterno. Passai à esquerda, malditos de meu Pai, porque eu tive fome e sede e não me saciastes, estive nu e não me vestistes, preso e doente e não me foste ver, estrangeiro e não me hospedaste. Senhor, quando foi que não te fizemos isso? Quando deixaram de fazer a um dos meus mais pequeninos irmãos, o nosso próximo. Foi a mim que deixaste de fazer. Então, para ir para o céu ou para ir para o inferno, a figura determinante é o próximo. E Jesus está falando: não repila aquele que te pede emprestado. Será que Jesus está falando tão somente em termos de coisas materiais?
Não, absolutamente. Precisamos extrapolar isso para o campo do Espírito. E para isso eu queria pedir licença para vocês, para falarem de duas experiências que eu vivi. E uma delas talvez a gente já tenha até comentado aqui numa outra oportunidade, porque foi muito antes da pandemia. Talvez nas palestras que a gente já tenha feito aqui a gente tenha comentado. Mas vale a pena, porque sempre vai ter alguém que não ouviu, né? E está no contexto do ensinamento de Jesus. A segunda experiência, praticamente igual à primeira, se deu agora no fim da pandemia, no fim do ano passado, em plena pandemia, lá nas fileiras do Franciscano Xavier em Rio Preto. Há vários anos atrás, talvez uns 10 anos atrás aproximadamente, nós fazíamos parte de um grupo de pessoas lá em Rio Preto, que aos domingos à noite nós preparávamos leite e lanche para distribuir para moradores de rua. Todo domingo à noite a gente pegava lá uma quantidade de leite, fazia uma quantidade de sanduíches e distribuíamos em vários pontos de Rio Preto, onde eles escolhem para pernoitar. A gente conhecia de cor, então a gente já ia nos pontos, e aí o que sobrava a gente vinha ali para a Avenida Badibacite, na esquina com a Rua Independência, na esquina ali do albergue noturno, do Centro Espírito Consolador. E se vocês querem ver a quantidade de morador de rua que tem em Rio Preto, vá lá domingo à noite. Hoje, catalogado, segundo o Diário da Região nos informa, são 833 moradores de rua identificados pela Prefeitura. Mas tem mais. Existem aqueles que não foram, evidentemente, alcançados. Mas então a gente fazia o nosso trajeto e ia para lá. Quando nós chegávamos, o pessoal já nos conhecia. Assim que a gente descia do carro, né, eles já começavam a formar uma fila para pegar o leite e o pão e se alimentar. Ali naquele mesmo dia, no domingo, passa mais uma ou duas entidades ali, espíritas, até evangélicos, e até ateus passam lá também e distribuem comida. Bom, nós estávamos ali como todas as vezes. Naquele dia eu fiquei de entregar o pão no porta-mala do carro. Os amigos estavam ali distribuindo os copos, o leite, e eles passavam, pegavam o pão comigo e iam embora. E de repente eu olho, vem um rapaz, uns 30 anos mais ou menos, e vem em minha direção sem entrar na fila. E quando ele chegou bem pertinho de mim, eu perguntei para ele, falei, meu amigo, você não quer leite e pão hoje? Ele falou, não, hoje eu não quero leite e pão, hoje eu quero um abraço. Eu assustei, confesso para vocês que me surpreendeu. Mas ele falou sério, eu quero um abraço. Eu falei, é para já. E aí a gente se abraçou e foi demorado. E foi gostoso. Foi muito gostoso. Meu Deus, que abraço extraordinário que eu ganhei daquele rapaz naquele dia, dando um abraço nele. E ele queria receber, mas quem recebeu fui eu. Foi extremamente gratificante. Mas eu fiquei meditando muito a respeito daquilo. E aí você vai pensando e meditando, a pergunta que surge é: o que é que esse rapaz está me pedindo emprestar? Qual é a fome e a sede dele? Morador de rua só come quando os outros dão dinheiro ou comida. Qual era a fome e a sede dele? O que é que ele está me pedindo emprestar? Amor, fraternidade, carinho, respeito, atenção, um ombro amigo. Ele está com sede de humanidade. Por quê? Porque ele se sente excluído da sociedade. Essa era a sede dele. Ele está me pedindo emprestado um pouco do meu tempo, um pouco da minha atenção, um pouco do meu respeito e um pouco do meu carinho, evidentemente. Fiquei com aquilo pensando e até hoje penso nisso. Mas agora, setembro, outubro do ano passado, as fileiras da assistência social do Franciscano Xavier em Rio Preto extrapolou todas as nossas expectativas. Antes da pandemia, nós atendíamos de 80 a 90 famílias todo sábado, com mantimentos, com leite, com comida pronta. Antes era comida para comer lá, agora é comida pronta. Mas com a pandemia, como várias entidades, inclusive as espíritas, fecharam suas portas, né? Nós chegamos a ter sábado lá com 263 famílias. Isso foi contínuo, o ano passado inteiro praticamente.
E graças a Deus nunca faltou para ninguém, porque quanto mais vinha gente na fila para pedir, mais doações chegavam no centro. É impressionante, a providência divina é impressionante. Antes da gente precisar, já chegava. Então todo sábado a gente estava ali atendendo 250, 260, 240 famílias, as pessoas na fila. E a gente tem o hábito de tínhamos, né? Porque agora acabou as filas, já trouxemos eles todos para dentro do centro novamente. Então, a gente passava pela fila, conversando com um, conversando com o outro, colocando uma ordem, anotando os nomes numa sequência. E você tem uns que você conhece mais, outros você tem mais intimidade, e tem um senhor, bem mais idoso que eu, e que a gente, quando se encontra, é uma festa só, né? Ele brinca comigo, eu brinco com ele, a gente se abraça, faz uma graça, ele faz a graça dele, e a gente fica ali naquela, né? Naquela festa, vamos chamar de festa de amizade, né? E nesse dia, eu o abracei e ele me abraçou, ele deu um abraço forte, e ele brinca às vezes tentando me levantar, né? Porque ele realmente é muito forte. E quando estávamos ali no meio de um abraço, eu escutei uma voz feminina atrás de mim. Nossa, eu também queria um abraço. Imediatamente eu me lembrei lá da Avenida Valdir Pacífico com a Independência. Falei, meu Deus, outra experiência do tipo. Pensei comigo, tudo muito rápido. Né? Nos soltamos do abraço, eu me virei. Uma senhora que, conhecida nossa já da fila, estava na minha frente. Uma outra pessoa assim meio do lado que atrapalhando o nosso trânsito. Senhor Navarro, o senhor me dá um abraço? Foi claro, minha irmã, agora. Uma senhora também mais idosa que eu, cabelo todo desgrenhado, branco sobre os ombros, sofrida como Deus me livre, magérrima como toda mulher gostaria de ser. O senhor me dá um abraço, senhor Navarro? Foi claro que eu dou, agora. Sabe o que é, senhor Navarro? Faz mais de 2 anos que ninguém me abraça. Eu pensei comigo, tudo muito rápido, porque essas coisas acontecem, né? Eu falei, meu Deus, para mim mesmo, meu Deus, cadê a família? Será que não tem marido para abraçar ela? Não tem filhos, netos, irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas? Pai e mãe, dificilmente, por conta da idade dela, os pais já deveriam, presumo, né? Já deveriam ter voltado ao mundo dos espíritos. Não tem ninguém para dar um abraço nessa mulher, mais de 2 anos sem ganhar um abraço. E aí eu a abracei, e ela me abraçou, ela soluçava, e umedeceu os olhos. O que ela estava me pedindo emprestado? Qual era a fome e a sede dela? É disso que se trata. Ora, qual é o panorama da humanidade hoje? Segundo a OMS, os números de depressivos que se esperava para 2025 já foram atingidos no ano passado. A previsão de depressivos no planeta. A curva de tentativas de suicídio e de suicídio está caminhando de forma exponencial. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo preencher um vazio que está no campo do espírito, na vida material. Não tem vida e vida em abundância. Por quê? Porque falta amor. Mas se nós prestarmos atenção, tirarmos os olhos de nós mesmos e olharmos para dentro das nossas próprias casas, nós vamos ver que o pessoal lá de dentro também está pedindo um pouquinho de nós outros emprestados. Com certeza. O pessoal lá de casa está pedindo para mim ter um pouco mais de paciência com eles, incentivar mais e cobrar menos, elogiar mais e criticar menos, estender uma mão amigo, um abraço amigo. Estão pedindo pelo amor de Deus para mim falar para eles, eu te amo. Nós estamos com um problema dentro de casa. Por isso esse número crescente de separações e de violência doméstica.
Por isso esse número crescente de problemas psicológicos dentro do lar. Porque falta nós atendermos a necessidade do próximo. Porque eu vivo, esperando minha mulher atender as minhas necessidades, meus filhos atenderem as minhas necessidades, meus netos atenderem minhas necessidades, mas eu não penso em atender as necessidades deles. Ora, quando nós atendermos as necessidades do próximo, nós estaremos amando como Jesus recomendou. Porque amor, não há prova maior de amor do que dar alguém de si mesmo aos seus amigos. Então o amor é um processo de doação. E é justamente isso que o Senhor Jesus veio nos ensinar. Então Jesus, no planejamento divino, vem cumprir uma missão, que é ensinar cada um de nós a amar o próximo, num processo de doação. Então eu preciso doar o meu entendimento. Ele nunca vai ser do jeito que eu sou. E ele, portanto, nunca vai agir do jeito que eu gostaria que ele agisse ou que eu espero que ele agisse. É preciso respeitar as potencialidades e os comportamentos ali, mas eu posso ajudá-los a serem gente melhores. Todos nós conhecemos, mas vale a pena. A melancolia, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagenzinha de meia página, para quando a gente é meio entristecido, meio desanimado, meio borocochô, meio down. A melancolia. François de Geneve é o espírito que assina a mensagem, entre outras coisas, vale a pena lá dar uma estudadazinha nessa mensagem. Vai dizer que a primeira missão do espírito encarnado é a família. Mas será que não é o primeiro lugar que nós estamos errando? E a gente ri com todo mundo e conversa com todo mundo através de celular, e não ri com quem está lá dentro de casa, nem conversa com quem está dentro de casa. A gente vive com um aparelhinho na mão, conversando com meio mundo, e dentro de casa não troca meia dúzia de palavras. Tem alguma coisa errada. Com quem? Com a gente. Mas nesse planejamento se encaixa também o nosso planejamento. Porque cada um de nós tem o seu planejamento reencarnatório. Quem disse isso? Jesus. Nas entrelinhas, Jesus. Abertamente, o Consolador que Jesus falou que ia nos esclarecer sobre todas as coisas. Para Nicodemos, o doutor da lei, falando da reencarnação, Jesus disse que o Espírito pode ser comparado ao vento, que ninguém sabe de onde ele vem, nem de onde ele vai, mas ele sopra onde quer. Ou seja, o Espírito sopra a vida num corpo físico onde ele quer. Ora, se ele quer nascer em determinado lugar, é porque ele está planejando, sabendo quem é que vai receber e em que ambiente ele vai estar. Ou seja, existe um planejamento espiritual traçado, e segundo a questão 258 do Livro dos Espíritos e seguintes, nós mesmo traçamos. Kardec pergunta, né? Nós, estou traduzindo nós, mas é o Espírito. Nós, antes de reencarnarmos, ainda no mundo espiritual, sabemos o tipo de vida que vamos ter na Terra? Sim, pois que é o próprio Espírito que faz o seu próprio planejamento. Ora, quem é culpado da minha posição reencarnatória, das minhas condições reencarnatórias? Não são meus pais, não são meus irmãos, não é minha mulher, nem os meus filhos. Sou eu mesmo, que eu estou vivendo a vida que eu pedi, de acordo com as minhas necessidades de provas e expiações. Ninguém tem nada com isso. Ora, isso tudo nos esclarece a respeito do que é que nós temos que fazer aqui na Terra. Ouvir Jesus e colocar em prática a lei de amor, fazendo para o próximo aquilo que eu quero que seja feito para mim mesmo. E quanto mais eu fizer, mais eu atropelo o meu orgulho e o meu egoísmo. Quanto mais eu agir com amor, mais eu tranquilizo a minha consciência, porque é onde está toda a lei de Deus. E é por isso que na questão 922 do Livro dos Espíritos, diz um dos pressupostos necessários para perceber felicidade na Terra é a consciência tranquila. Para a consciência estar tranquila, eu preciso cumprir com a lei de Deus que está dentro dela. Toda vez que eu agrido a lei de Deus, portanto, eu me tranquilizo a minha consciência e vão surgir arrependimentos, sentimentos de culpa, remorso, que não deixa ninguém feliz.
Meus amigos, existe um planejamento, mas existe também o nosso. E a nossa proposta antes de reencarnarmos foi progredir moralmente. Ninguém progride moralmente se não desenvolver nas atitudes, nas ações, a partir do próprio pensamento, a lei de amor. É disso que se trata. Então o planejamento divino está acontecendo, ele vai acontecer. O que pode causar um pouco de turbulência em nossas vidas é nós não fazermos a nossa parte. Porque Deus e Jesus estão fazendo a parte dele. E Jesus, representante do amor divino na terra, ainda vai dizer, por nosso consolo, por nosso conforto, eu não vos deixarei órfãos. Eu permanecerei convosco até o fim dos tempos. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E eu vou preparar-vos o lugar. Jesus está trabalhando por nós, preparando um lugar maravilhoso para nós todos, para sermos felizes abundantemente. Mas será necessário fazermos a nossa parte, porque é garantido por Ele que aquele que perseverar, esse vai conseguir. É disso que se trata. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em Jesus. Tenham um bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas é possível vencer o mundo, porque poderão fazer muito mais do que eu tenho feito. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. E como bem disse o Daniel aqui na frente, a doutrina espírita nos leva à fé raciocinada, porque sabendo como as coisas são, é muito fácil, mais fácil acreditar e fazer as coisas acontecerem. Que nós possamos então definitivamente fazer a escolha para caminharmos de cabeça erguida, sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz. Ele está pedindo um abraço, posso lá? É um prazer. Se essa palestra tivesse um tema na juventude de hoje, seria hashtag isso é Espiritismo. Raiz. Espiritismo raiz. O pessoal de segunda-feira está aí no curso? Tem alguma coisa estranha para falar daqui? Não? Então vocês já podem fazer palestra. Não é, Navarro? Lógico, estão preparados. Eles ouviram tudo aqui, de novo. Acho que eles pensam, pô, está repetindo. Não é? Claro que não. O Navarro é mais gostoso. Pessoal, uma cruzada. E lembrando, o Jefferson está aí? Cadê o Jefferson? Jefferson, Jesus nunca saiu do barco. Tá lembrado? Ó, Navarro falou aqui, nunca nos abandonou, estava aqui antes da gente. Pessoal, a cruzada está precisando de nata. Olha que coisa antiga, quem tem nata para doar para a cruzada? Né? Velhos tempos, bolachinha de nata com goiabada em cima, hein? Quem tiver nata, a cruzada agradece, porque o pessoal trabalhador aqui da nossa padaria vai fazer guloseimas aí com isso daí. Mais um recado, que é, em razão, não preciso repetir, né? Pandemia, etc, etc. A semana que vem, na quarta-feira, acho que dia 2, se não me engano, nós vamos voltar, reiniciar o passe na Câmara de Paz, tá? Então, nós vamos utilizar a sala que sai daqui. Os passistas já estão alertando eles para virem de máscara, por respeito, tá? Os passistas. Então, a partir da semana que vem, a gente vai voltar ao passe individual. Tem gente que se sente mais à vontade dessa forma, tá? E a gente vai voltar ao que era antes da pandemia. Acho que agora os protocolos aí nos permitem isso. E a gente marcou essa data como uma virada de mês. Então, a semana que vem, todos estão convidados aqui a voltar. Quem não veio hoje, perdeu, né? Bal.
não é? Muito bom. Quem quiser e não puder ter vindo, está nas redes sociais, no Facebook da Cruzada Espírito Olímpia, né, Flávio? É esse, né? O nome lá, o endereço. Coloca lá, Cruzada Espírito Olímpia, tá, a palestra do Naval está gravada lá no Facebook. Então vamos tomar um passe maravilhoso, bem gostoso, com a companhia de Jesus. Como disse o Naval, está sempre conosco, sempre estará. Está aqui antes da gente, nos trazendo paz, amor, compreensão. É isso que a gente vem buscar aqui, esse conforto. E para que nós possamos estar confortados materialmente e espiritualmente, a gente tem que alimentar a nossa alma também. Tem que vir aqui buscar o entendimento, a paz, o equilíbrio. Deus maravilhoso, com a sua presença e com a sua permissão, estamos terminando mais uma noite de palestras aqui na nossa querida Cruzada Espírita. Com muita alegria, muita gratidão, com os corações abertos, receptivos aos fluidos e aos ensinamentos do Espiritismo. Pai de grandeza, permita que Jesus Cristo, com seus benfeitores espirituais, nos alcance com sua misericórdia e com sua piedade. Que seja derramado sobre nós, na crosta terrestre, todos os bálsamos renovadores que vêm nos impulsionar, nos dar esperança e fôlego renovado para continuarmos as nossas jornadas, com entendimento e compreensão das dificuldades que estamos passando. Que possamos examinar e olhar as dificuldades como chances de melhoramento das nossas faculdades e desenvolvimento dos nossos talentos. O talento que Deus nos confiou a cada um de nós, que possamos usar os nossos talentos com sabedoria e, como disse o nosso irmão Navarro, aplicando o que Deus nos emprestou em ajuda ao próximo. Que todas as bênçãos sejam derramadas sobre nós e possamos sair daqui revigorados. E a espiritualidade seja banhada com luz, com todos esses ensinamentos, que cessem os processos obsessivos e depressivos e que se instale o arrependimento no coração dos aflitos, para que haja renovação e regeneração completa de todos nós, que somos irmãos e devemos gravitar e chegar até Deus. Muito amor no coração de todos nós, nesta noite maravilhosa. Que assim seja. Muito obrigado.